De que alguém se dispusesse a ajudar o outro, né? Uma pessoa dispusesse a ajudar outra pessoa, né? Aí eu me lembrei da situação, me lembrei de uma situação quando Davi ele enfrentou Golias, né? Davi teve aquela batalha e ele enfrentou Golias. E até aquele momento Davi não era conhecido pelo rei Saul, né? Inclusive, né, Davi se apresenta na forma de que eu quero lutar com o gigante, eu quero enfrentar esse incircunciso, né? Aí Saul simplesmente olhou para ele e disse: mas você é muito novo, você é muito jovem, como é que você vai lutar? Esse gigante é homem de guerra, é homem de batalhas, né? E você não tem, olhando fisicamente, não tem condição alguma para pelejar contra esse gigante. E Davi conta a história dele: não, eu sou pastor de ovelhas e cuidando das ovelhas de meu pai, eu enfrentei leão, eu enfrentei gigante, né? E assim como Deus me deu condição de vencer leão, vencer gigante, ou vencer leão e vencer o urso, Ele me dará condições também de vencer esse gigante que se levanta contra o exército do Deus vivo. Então, quando Davi falou para Saul que Deus daria o gigante nas mãos dele, porque Israel era o exército, era o povo escolhido, o povo do Deus vivo, aí Saul sentiu uma confiança e diz: vai lá, vamos lá, né? Tentou colocar armadura, tal, os irmãos conhecem a história, né? E aí Davi vai e derrota, né, o gigante Golias, corta a cabeça dele e vai levando, né? E quando está naquela peleja, lutando, batalhando, aí Saul chega para Abner e diz: quem é esse jovem? De quem ele é filho, né? Aí o Abner diz: eu nem sei, meu rei, não sei não quem é. Porque Davi tinha chegado diante do rei Saul, né? Poderia já saber quem era, mas não sabia de quem era filho, quem era ele, né? Só sabia o que Davi tinha dito: enfrentei leão, enfrentei urso, né? Aí ali estava enfrentando o gigante e agora trazendo em suas mãos a cabeça de Golias. Aí, deixa eu ver aqui. No capítulo 17, é que a gente vê esse fato, em capítulo 17 de 1 Samuel. Capítulo 17, versículo 58, e Saul perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. A partir desse momento, Saul como que adotou Davi, e Davi passou a fazer parte da casa real, passou a fazer parte, né, ali das batalhas, de tudo que acontecia, e Davi foi galgando posições, foi galgando responsabilidades através daquilo que Deus fez na vida dele, né? Porque a gente sabe muito bem, quando Deus faz algo na vida de alguém, né? Quando Deus ele realiza um feito na vida de alguém, ele tem propósito. Deus não faz nada sem propósito. E esse propósito na vida de Davi levou a ele a ter destaques, certo? Só que com os destaques, com as responsabilidades, vem os problemas também, certo? Então é isso que a princípio tem que falar nessa situação aqui, né?
que trouxe algo positivo na vida de Davi, algo bom, mas que também depois trouxe situações difíceis. Será que Davi achou alguém para o ajudar, para estender a mão para com ele? Aí a Bíblia diz que veio Jonatas, e Jonatas, a Bíblia diz que o amou e o ajudou, e a gente sabe muito bem em várias situações na vida. Então, a gente vê que assim, Deus chama, Deus concede vitórias, Ele dá responsabilidades, mas também os problemas e as dificuldades, elas vêm. Mas Deus sempre prepara alguém para dizer, olha, eu estou com você, eu vou te ajudar. Né? E em várias situações a gente vê Jonatas intercedendo em favor de Davi. E levando para outra situação, irmãos, eu queria ler com vocês, eu queria ver com vocês em João, capítulo 21. Só que antes disso, o assunto principal nessa segunda parte é Pedro. O apóstolo Pedro, quando começou a seguir Jesus junto com os demais discípulos, a Bíblia é bem clara que eles deixaram as suas redes, né? E passaram a ser ganhadores de almas, pescadores de almas. Deixaram de ser pescadores de peixes e passaram a ser pescadores de almas, né? E nesse tempo que Jesus passou com eles, né, Jesus realizou muitos milagres, muitas maravilhas aconteceu, né? E os discípulos participaram de tudo aquilo ali, de todo aquele mover, de todo aquele evento, até ao ponto que Jesus disse, olha, é necessário que o Filho do Homem padeça nas mãos dos pecadores, né, seja morto, né, e ao terceiro dia ressuscite. Na verdade, ali o Pedro disse, olha, Senhor, se for preciso morrer contigo, eu vou morrer também, mas eu não vou te negar. Aí Jesus disse assim, Pedro, eu te digo que hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Aí aquilo ali, longe de mim, não, Senhor, não. E a gente vê depois o fato acontecendo e Pedro negando a Jesus. Por 3 vezes ele negou o Senhor e o galo cantou. E aquilo ali acabou com Pedro, arrebentou com Pedro, né? Pedro era corajoso, valente em várias situações, né? Mas quando ele se viu naquela posição ali de ter que enxergar em si mesmo que ele foi covarde, que ele negou realmente o Senhor, aquilo ali, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Contudo, irmãos, a gente sabe que Deus, Ele não despreza, Deus não abandona, Deus vem ao encontro, ainda que a gente seja falível, que venha a vacilar, Deus vem ao encontro, né? E foi isso que aconteceu na vida de Pedro, quando Jesus ressuscitou, na vida de Pedro, na vida dos discípulos, todos viraram as costas para o Senhor, ele ficou sozinho, mas aí quando Jesus começou a se aproximar, começou a juntar um a um, até ao ponto de haver algumas aparições do Senhor, e alguns não está presente, e Pedro diz, olha, eu vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque ali a esperança de Pedro realmente já tinha praticamente acabado, né? Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá naquele lago, onde ele estava pescando, estava no lago lá pescando, né? E passaram a noite toda, né? Quando Pedro disse, eu vou pescar, os demais disseram, eu vou também, Pedro, eu vou também. Aí acabou, né? Vamos tocar a vida de novo. Aí eles estavam lá pescando, tentando, e vai de um lado, vai de outro, passaram a noite toda pescando. Conseguiram pegar alguma coisa? Nada, não pegaram nada.
Mas aí a Bíblia diz que quando eles estavam voltando à margem, eles olharam e viram um homem ali, e ele disse: ei, vocês conseguiram pegar alguma coisa? Não, Senhor, não conseguimos pegar. Não conseguimos pegar nada. Não sabia que era Jesus, não sabia que era o Senhor. Então faz o seguinte, olha, joga a rede ali do lado direito, faz dessa forma. Aí eles, bom, não questionaram, foram lá, jogaram a rede, e a Bíblia é bem clara que veio uma multidão de peixes ali, peixe, lá vem peixe, e eles se alvoroçaram e já entenderam, tem alguma coisa diferente acontecendo. Até que ao ponto o João, o discípulo amado, chegou e disse para Pedro: é o Senhor. Glória a Deus. É o Senhor, Pedro. Aí Pedro, que estava sem capa, sem roupa, pulou dentro da água, aí procurou capa e procurou dar um jeito ali, aí a Bíblia diz que quando ele foi se aproximando, aí ele já viu ali peixe pronto e pão. Já tinha um banquete ali esperando por eles. Aqueles que tinham negado o Senhor, aqueles que tinham rejeitado a Ele, mas o Senhor estava ali, né, a trazer de volta a esperança novamente para eles. Por quê? Porque o Senhor não despreza ninguém. O Senhor não deixa ninguém para trás. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E a gente vê situações assim acontecendo, irmãos, né? Fatos que acontecem. Aí eu me lembrei também do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo se converte a Cristo, né? Começa a passar por perseguições por amor ao nome do Senhor, e ele, junto com Barnabé, eles se preparam para a primeira viagem missionária. E nessa viagem também Barnabé convida, acho que é o seu sobrinho, se eu não me engano, o João Marcos, né? O João ou o Marcos, aí diz assim: olha, vem conosco. Ele vai, né? Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 13. Os versículos anteriores diz que eles saíram para uma viagem, Paulo pregando juntos, eles juntos, tal, e chega um determinado momento que o João, ele não aguenta, não dá, e diz: olha, vamos embora. Provavelmente tinha passado por algumas perseguições, porque pregar o evangelho não é simples. Alguém que se levanta para falar a palavra de Deus, certamente, né, passa por alguma perseguição, passa por alguma críticas. Alguém vai se levantar contra isso. E nesse princípio, né, com certeza já estava havendo perseguição. Por quê? Porque Estevão já tinha sido morto, né? E acho que Paulo e Silas também já tinham ido à prisão, e Pedro, não sei se já tinha sido preso aqui, mas aí no capítulo 12 até mostra que Pedro também já tinha sido preso e é liberto da prisão, né, com um milagre, onde vai lá. Enfim, a igreja já estava sendo perseguida, e provavelmente, diante dessas perseguições, João Marcos diz: olha, vai vocês, eu não vou não, vou vazar. E sai fora do propósito. João sai fora do propósito, e Paulo e Barnabé continuam. Só que na segunda viagem, o Barnabé diz assim: ó, eu queria levar João de novo, eu queria levar o Marco. Aí o Paulo diz: olha, não dá, já virou as costas para nós uma vez, provavelmente pode virar de novo. E aí chegam a uma discussão tão forte que é a ponto de se separar, né? E aí o que acontece? Paulo segue o propósito, Barnabé de um lado, não sei, né, provavelmente fez alguma coisa com João lá, né, mas assim, não fez mais parte dos planos de Paulo até aquela situação, né, não fez mais parte dos planos de Paulo até aquela situação. Então, irmãos, a gente vê assim, olha, parece que tem situações, cada um em sua situação. Davi sendo um valente, Davi lutando, enfrentando
situações pelejando em favor de Israel. Aí a Bíblia diz que um certo momento ele vem voltando de uma batalha, aí as mulheres começam a cantar aquela canção que vocês já ouviram, né? Saul matou 1000, porém Davi os seus 10.000, né? E aquilo ali trouxe uma ira, uma raiva, trouxe uma inveja de Saul para com Davi. Disse, agora pronto, né? Já estão cantando para Davi, exaltando a ele. Daqui a pouco só falta ele fazer o quê? Tomar o reino, né? Aí vou pegar Davi, vou matar Davi. Aí vocês veem várias situações. Aí eu queria ler com vocês no capítulo 18, capítulo 18 de 1 Samuel. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiram tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que ele se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi. Com sua túnica, até seu arco, sua espada, seu cinturão. Tudo o que Saul ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como ao conselheiro de Saul. A gente vê aqui tudo que Davi fazia com habilidade. Tudo que ele fazia mesmo com vontade, com prazer, tinha mesmo habilidade para fazer. Aí quando os soldados voltaram para casa depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, porém Davi dezenas de milhares. Isso enfureceu muito a Saul, né? Causou a inveja, e Saul passou a perseguir, como já disse, quis matá-lo e tentou por várias vezes. Porém, quem livrou Davi de muitas situações foi Jonatas. Jonatas era o filho primogênito de Davi, ou de Saul. Jonatas poderia ir contra Davi. Por quê? Ele dizia, não, Davi está sendo tão próximo, está ganhando as batalhas, está sendo exaltado aí, provavelmente eu não vou ser o rei. Aí, só que diferente de Saul, que estava sendo oprimido pelo espírito, Jonatas viu Deus na vida de Davi. Glória a Deus. E não cobiçou para si o reino. E a Bíblia é tão profunda nisso aí, em outra versão diz assim, que Jonatas amou tanto a Davi que a sua alma se apegou a ele, né? Que lição a gente tira com isso, irmãos? Olha, a gente tira lições importantes, né? Que nós devemos ser base, apoio nas dificuldades, nos problemas dos nossos irmãos, nas horas difíceis de alguém, de um dos nossos irmãos, precisamos apoiar, estender a mão. Se a pessoa exerce alguma atividade, algum cargo na igreja, a gente precisa encorajar, fortalecer ele, tem bom ânimo, tem coragem, porque o Senhor é contigo, o Senhor te dará vitória. Amém? É assim que acontece. É assim que deve acontecer. A mesma coisa aconteceu quando os discípulos estavam ali. Acabou tudo, né? Não vai dar para fazer mais nada. Jesus chega para Pedro e disse o que para Pedro? Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Amo o Senhor. Então apacente as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aquilo impactou o coração de Pedro e disse, Pedro, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Irmãos,
em momentos difíceis da nossa vida, que nós não podemos dizer nada para o Senhor, a gente só podemos dizer: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o coração de cada um. E a Bíblia diz, e o retorno de Jesus foi: apacente as minhas ovelhas. Jesus estava ali renovando a aliança que Pedro tinha pregado. Ao negar Jesus por 3 vezes, Pedro confessou depois Jesus por 3 vezes, dizendo: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Deus não despreza. Deus não rejeita nenhum de nós, irmãos. Então, é isso que a gente tira de lições. A Bíblia diz o quê? Que Paulo, depois, na sequência de algumas viagens, né, trabalhando, fazendo tantas coisas nos seus trabalhos missionários, implantando igrejas, em Timóteo, lá Paulo escreveu, né, convidando uns e disse: olha, chama também João Marcos, porque ele é de grande importância para essa obra. Eu tenho propósito para ele, eu tenho propósito na vida dele nessa obra, porque ele é de muita importância. Amém, irmãos? Eu e você tem importâncias na obra do Senhor. Nenhum de nós pode ser deixado de lado. Nenhum de nós pode se sentir insignificante. Mas também eu e você precisamos dar apoio um ao outro. A igreja não caminha sozinha. A igreja não caminha de forma individual. Nós já vimos em textos que nós somos um corpo e não pode o dedo mindinho ser colocado de lado, ser colocado como inferior. Nenhum membro do corpo pode ser colocado como inferior. Amém? Aí você pode dizer para mim: irmão, mas o que tem a ver esses assuntos, essas histórias que a gente falou aqui com Isaías 41, versículo 6, né? Que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Naquele contexto nada a ver, porque ali estava juntos. O Senhor chegou para para reunir o povo e mostrar quem ele era, mostrar a sua grandeza. O povo estava em dúvida de a quem servir. O povo não sabia a quem seguir, e havia muitos que faziam deuses de ouro, de prata, de barro, e faziam tantas coisas ali, e Deus disse: vamos mostrar agora quem é, né? Quem é que realmente é Deus. Deus chamou eles para essa convocação e começou a se declarar para o povo de Israel no capítulo 41 de Isaías, onde a gente leu. Versículo 6 diz assim: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei. Deixa eu ver, não, isso é 42, desculpa, irmãos. Versículo 1 diz assim: calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para defender. Vamos, encontramos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão o seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada os reduz a pó, com arcos os despeça como a palha. Ele os persegue e avança com segurança por caminho que os seus pés jamais percorrerão. E aí a gente vê aqui Deus se declarando diante do povo, né? Deus mostrando quem Ele é e dizendo para o povo de Israel: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra e de recantos mais distantes, e os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi, não o rejeitei, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém?
Deus estava dizendo para o povo que não se apegue aos ídolos, não se apegue à idolatria. Eu sou o seu Deus, eu é que sustento você, eu sou o que levanto você. Amém? Agora, e aí eu resumo o seguinte, dizendo, para a gente refletir, meus irmãos. Esse versículo 6 diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Para o quê? Para uma causa sem significado, sem propósito. Porém, um ao outro estava ajudando, um ao outro estava motivando. Se diante daqueles que estão longe de Deus e fora de um propósito, um chega para o outro e diz: olha, ser forte, ser corajoso, vá em frente. Imagine diante do povo de Deus, eu e você, o que não devemos dizer: Deus é conosco, não tem mais. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas ser forte e corajoso, porque Deus é conosco. Amém? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Diante de nós, dessa frase que desses que não conheciam a Deus estavam longe dos propósitos, imagine eu e você que temos propósito, e devemos dizer um ao outro: seja forte, seja corajoso, se esforça-te. Deus é contigo e eu também sou contigo, eu sou com você e nós iremos sair vitoriosos em nome de Jesus. E aí, irmãos, no fim de todas as coisas, é justamente isso, para resumir: Deus não deixa ninguém de lado, Deus estende sua mão. E nós devemos fazer a mesma coisa quando os nossos irmãos tiverem dificuldade. Amém? Se por acaso em algumas situações, eu e você, naqueles dias difíceis da nossa vida, parece que não estamos enxergando ninguém ao nosso favor, essa é a hora de olhar para a palavra de Deus e ouvir Deus dizendo: eu sou com você, seja forte, eu seguro com a minha mão, eu te seguro com a minha mão direita e você sairá vitorioso. Você sairá vitorioso. Essa é a palavra de Deus para nós. Não temais, eu estou com você. Deus está conosco. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. É isso aí, né? E até lá para fazer ídolo, né? O camarada vai fazer ídolo sozinho. É bem interessante esse texto, né? Porque o camarada falou: ei, rapaz, você precisa arrumar o nariz do ídolo. Ó, deixa que eu sei fazer o nariz. Aí ia lá fazer o nariz para ele, né? Se pega a bigorna, né? O que sabia mexer com ouro fazia, o outro fala: não, deixa que eu fixo na parede. E bate prego e aí faz o ídolo. E aí chega na obra de Deus. Alguns querem fazer sozinhos, ou acham que não precisa da ajuda de ninguém, né? E que a gente possa tomar essa palavra muito boa para nós. Igreja é o corpo de Cristo, né? Eu sou muito grato a Deus quando eu oro. Eu falo assim, irmãos, falo para Deus assim na oração, né? Senhor, que o Senhor continue abençoando os teus filhos, porque a tristeza da gente é ver uma igreja esvaziando, pessoas desanimando, pessoas que queriam louvar, já não louvar. Eu queria cantar, não perdi a vontade. E isso é muito ruim. E que Deus possa e venha levantar os ânimos mediante essa palavra. E eu quero dizer para os irmãos que, infelizmente, acontece, né? As pessoas encontram oposição na obra que vai fazer, às vezes fora, às vezes dentro. Como aconteceu por um momento, o Paulo na pregação, por um momento, ele se opôs a Barnabé. E a Bíblia diz que houve uma discussão entre os dois e cada um seguiu um caminho, né? E aí depois é lindo isso. Ele vai dizer assim: acho que ele pensa, caramba, o Marcos foi com o Barnabé. Escutem isso. Essa palavra é muito boa, irmãos. O Marcos foi com o Barnabé e acho que deu fruto, o irmão Flaviano. Eu acho que é assim, deixa eu explicar. Olha só, o que eu acho que aconteceu, tá? Paulo falou assim: não,
Barnabé, eu não vou ficar com o João Marcos não, ele é imaturo, ele não toca certo essa nota musical, né? Ou se ele prega, a teologia dele não é afinada. No caso lá ele tinha abandonado, como você colocou aqui, ele tinha abandonado com medo da perseguição, não aguentou o tranco, né? E Paulo falou, a gente precisa de homem para ir fazer e não um menino que não... E aí o Barnabé abraçou, e é engraçado que Barnabé tinha abraçado Paulo já, né? Tinha abraçado Paulo. Paulo era muito sistemático, irmão. Não sei se a gente ia conseguir congregar com Paulo, não é? Mas eu acho legal que acontece assim, eu tenho uma sensação que ele falou assim, vai com o Barnabé então, vai com o Barnabé. E eu acho que ele foi com o Barnabé. Eu acho que ele virou um grande homem de Deus, o Barnabé. Entendeu? E às vezes a gente joga para fora talentos que Deus nos deu. Eu acho que quando ele viu lá na frente, ele falou, caramba, mano, Marcos deu fruto, hein? Aí ele falou, opa, chama pra mim, espertinho, né? Agora que tá bom, chama pra mim. E às vezes a gente não valoriza alguém que Deus vai fazer muita coisa no nosso meio. Entendeu? Às vezes olha a Karen aqui, a Karen tá paradinha, tá quietinha. Mas daí a Karen fala, quer saber? Vou congregar na Assembleia de Deus. É só uma suposição, isso não é real. Aí chega na Assembleia, a gente não valorizou, começa a dar fruto abençoado. Sabe o que a gente faz? Olha o que Deus está fazendo com a Karen na Assembleia. Pega a Sofia, põe de lado aí. Aí a Sofia, também vou congregar na Ribepan. Fica aí, e vai. Aí a gente fica daqui olhando na internet, olha o que Deus está fazendo com a Sofia. Traz de volta a Sofia para mim. Traz de volta o João Lucas. Então, irmãos, eu prefiro que os irmãos dê fruto aqui. Amém? Em nome de Jesus. Vai dar fruto em outro lugar não. Vamos dar fruto aqui. Em nome de Jesus. Que Deus seja louvado pelo ministério de talento de cada um. A Batista Fraternidade ela foi criada com um propósito. De a gente poder fazer a obra de Deus. E que não falta espaço para ninguém fazer a obra de Deus nesse lugar. Eu acho que a palavra de Deus é essa. Ninguém seja dispensável, ninguém seja descartável. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Excelsis Deus.